Fala, cabeça, estamos aqui para conversar hoje. Eu tenho certeza que o que você vai aprender hoje vai te levar para um outro patamar, vai te fazer ter uma esperança de gerar outros resultados, os novos resultados que você tanto quer. Até porque 97% dos brasileiros estão nessa e talvez você esteja. Se você não estiver, você vai lembrar de alguém que esteja nessa situação e você vai passar esse conteúdo para essa pessoa, você vai compartilhar esse conteúdo. Antes de mais nada, quero me apresentar. Eu sou o Éder Ramos, CEO da Big Two, que tenho vários projetos e já passei por situações que você está passando hoje. Assim, eu quero gerar essa conversa com você porque existem 3 situações que vai fazer com que você saia imediatamente das dívidas, ou pelo menos comece a sair. Você já vive aquela situação há anos, situação que lhe deixa sem esperança, aquela situação que te deixa para baixo, que tira a tua autoestima. Então, eu quero falar de 3 situações e te dar uma sacada incrível, que não quer dizer que isso é rápido. Isso quer dizer que você vai utilizar na sua vida para você gerar os resultados sem se preocupar com o que está acontecendo no momento. Você tem capacidade de fazer isso, tá? Já deixa seu like, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante para as pessoas. Então vamos lá. A primeira situação que pode estar deixando você em dívida, e quando eu digo dívida, pode ser qualquer tipo de dívida, principalmente a financeira, tá? A primeira situação e a última é a mais importante de todas. A primeira situação é quando você não sabe por que está gastando. Essa é a primeira situação. De repente, você ainda não tem aquela noção inconsciente da sua atitude por hábito nessa primeira situação. E aí você gasta. Por exemplo, uma pessoa que anda sempre no shopping, apesar dela ter aquelas mesmas coisas, ela passa o cartão para isso. Só que ela não entende que cartão, na verdade, é um agiota frio e que vai fazer com que você tenha dívida no mês seguinte. Mas você continua frequentando e gerando esse hábito em locais que você já vai em comum. Então, uma das primeiras coisas que você deve saber é parar e analisar aonde você gasta esse dinheiro. Por que você gasta a mais esse dinheiro? A partir daí, você vai começar a limar, como a gente chama aqui. Você vai começar a eliminar situações que façam você gastar mais ou continuar gastando. E vai ter o hábito de gerar outros tipos de comportamentos opostos ao que você tinha antes. Isso vai fazer com que você gere um novo resultado. É burrice você ter novos resultados fazendo a mesma coisa. Isso é fato. Você começa agora a criar um parâmetro, um planejamento. Por exemplo, no caso do shopping, não ir tanto a shopping. No caso de outras situações que você vai sinalizar o hábito que faz você fazer gastar o dinheiro naquele momento. Então, assim, você vai criar um outro caminho neural para não acontecer isso. A segunda situação é, nós somos de famílias que, em muitos casos, culturalmente, não sabem o que é gestão financeira. E às vezes as pessoas ganham até bem, ganham até mais do que o salário mínimo, ganham até melhor do que muitos brasileiros, mas ela não sabe administrar o seu dinheiro. Então a segunda situação é quando você não sabe administrar e você precisa entrar no conceito de administrar. Você precisa entrar tanto no conceito quanto na prática de administrar. E um outro fator importante é estar rodeado de pessoas que possam te tirar da situação a partir de agora. Mas Éder, como eu posso administrar em dívida? A gente vai falar daqui a pouco sobre isso, tá? Mas o mais importante é você entender o seguinte, dá para fazer, muitas pessoas já fizeram e muitas pessoas já saíram disso quando elas programaram essa nova administração, esse novo contexto, ou por renegociação, que eu não sugiro renegociar dívidas de banco, por exemplo, ou de financeiras, mas pode renegociar com um parente, com um amigo, caso você esteja devendo. Então, você só precisa aprender agora novos caminhos para administrar nessa segunda situação. A terceira situação é dependência emocional de alguém. Eu não vou entrar a fundo nisso, tem pessoas aqui no Brasil que estão tratando desse assunto de uma forma bem completa. Eu não vou entrar no fundo, o que eu posso te dizer é, começa a refletir com quem você fica perto se você endividar. Quem vai te salvar se você endividar? Quando você começa a refletir sobre o assunto, você vai encontrar quem te salva e você vai encontrar o porquê essas pessoas estão com você. Quando você faz isso, você tem um caminho, cortar, sair do papel de vítima e criar o autor da sua própria história. E aí vai ter que começar a resolver aqueles problemas, caso você ainda esteja com dívidas altíssimas. Claro que não vai sumir a dívida da noite para o dia,
você vai resolver. Mas pelo fato de você saber quem você depende, ou quem está te dependendo, ou te devendo alguma coisa que se transforma numa dívida material, você já começa a resolver os problemas. Mas eu ofereci para você também a ideia de que existem soluções para isso. E as melhores soluções é você se abarcar de pessoas que já saíram das dívidas. A melhor solução é você aprender a não olhar a dívida. Um dos fatores que me ajudou muito foi o fato de eu não olhar a dívida, e sim focar naquilo que eu quero, focar na parte que eu quero. Porque se você olhar a dívida, mais dívida você vai construir. Mas se você focar na prosperidade, mesmo que pareça desafiante, quando você prospera para o lado do que você quer, do sonho que você quer, as coisas vão se resolvendo. O que é melhor? Você ficar focado nisso e você caindo em mais estado de desespero, de miséria, estado de ânsia, de ansiedade, de depressão? Ou você caminhar para um estado onde você pode prosperar mais, criar, você pode acessar uma abundância, de ter uma ideia empreendedora, de ter uma ideia de renda extra, de como você pode construir um patrimônio que possa ir te ajudando a resolver as situações antigas aos poucos. Eu prefiro e eu preferi focar naquilo que me dá mais resultado, aquilo que vai me trazer mais situações, que vai me trazer coisas melhores, que vai fazer com que eu possa atrair os meus movimentos de resultado. Quando isso acontece, eu posso resolver qualquer outro tipo de problema. É assim que você deve fazer, é assim que você deve gerar. Quando você faz isso, as coisas tomam um outro patamar. Aquilo fica congelado por um tempo, porque você está dando ênfase de prosperar, por gostar de prosperar, não para resolver algo pior. E assim, as coisas tomam um outro rumo, um outro caminho, uma nova forma de ver as coisas. Comenta aqui embaixo se você está desesperado, comenta aqui embaixo se você prefere um outro caminho, prefere a paz de espírito, mas mesmo que você prefira a paz de espírito, saiba, você vai ter que gelar um caminho para escolher um outro caminho que possa resolver aquele caminho anterior. Então eu prefiro o caminho que me olha para a abundância, o caminho que me olha para a prosperidade, um caminho que me faz levar, direcionar a um sonho, a um objetivo, porque eu sei que com isso eu posso resolver qualquer outro tipo de coisa, tá? Então, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Fica mais como um recado para você dessas 3 situações. E pasmem, comece a refletir que você vai encontrar. Pare de resistir. Se você resiste, cada vez mais você vai entrar na mesma frequência, na mesma vibração daquilo. E um outro fator muito importante, não ache que tudo é karma. Karma é você querer culpar as coisas, culpar as pessoas por sua situação. O karma, na verdade, é o seu comportamento. O que é que você precisa mudar nesse comportamento para gerar um novo hábito? E assim você vai transformar a sua realidade e a realidade de várias pessoas que estão ao seu redor. Conte comigo no mínimo para frente. Éder Ramos. Valeu. Tchau, tchau.